Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço www.gptotal.com.br e há muito tempo também nas redes sociais. Agora você pode nos assistir aqui em nosso canal no YouTube. Nossas lives são sempre às segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, às vezes um pouquinho mais tarde, por conta aí de algum contratempo, mas sempre às segundas-feiras. E nossas pautas semanais, ou a gente trata dos GPs dos fins de semana, e quando a gente não tem GP em fim de semana, a gente faz o que a gente mais gosta, que é resgatar pautas históricas que a gente sempre gosta de debater e também discutir aqui. E meu nome é Lucas Giavone, hoje eu tenho aqui comigo a companhia de Márcio Madeira da Cunha, transmitindo diretamente de Nova Friburgo, Serrana do Rio, e meu amigo João Carlos Viana, diretamente da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir. Eles se juntam a mim numa pauta mais do que interessante, gostosa de debater. Os 35 anos do primeiro título mundial de Ayrton Senna. Vamos discutir sobre a temporada de 1988, a derradeira da era turbo da Fórmula 1. Não que a gente não tenha carro turbo atualmente na Fórmula 1, mas aquela era turbo clássica que a gente viveu de 1977 teve um fim justamente no ano de 1988, que foi o do primeiro dos 3 títulos mundiais de Ayrton Senna. Peço aí uma saudação inicial para os meus queridos amigos da live de hoje, as considerações iniciais sobre o que cada um pensa da temporada de 1988, começando com você, Márcio. Bola é tua. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Perdão. 1988 é um ano que tem várias peculiaridades, né? Até 2021 a gente podia argumentar que era o ano que tinha o conjunto vice-campeão mais forte na história. Hoje em dia isso é discutível. É o ano que possivelmente tem o ronco dos motores mais bonitos da história. Eu sou apaixonado pelo ronco daqueles motores de 88. E é um ano no qual Ayrton Senna se testou. É o ano que ele foi para o grande desafio da vida dele. Foi o momento em que ele realmente pôde descobrir o próprio tamanho histórico, também o quanto precisava aprender ainda, o quanto estava despreparado para chegar ao topo, ainda não havia sido vacinado pelas estratégias do Prost, né? Então é um ano que teve, sim, muitas corridas consideradas entediantes, porque um domínio muito forte do conjunto McLaren-Honda, com Senna e Prost ao volante, mas se você analisar com atenção, tem muita coisa acontecendo ali. Tem muita coisa acontecendo. A própria aposta da McLaren e da Honda no motor turbo no ano em que já não era tão vantajoso correr de turbo. Tem bastante coisa para se analisar em 88. Acho que a gente pode fazer um debate aqui bem legal. João, teu olhar sobre 1988. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Um pouquinho rouco do jogo de ontem, né? Com sol quente, ganhamos, felizmente. E bom dia, boa tarde para nossos ouvintes, dependendo da hora que esteja nos vendo. 88 eu considero como a reeleição do Ayrton Senna. Quando ele começou em 84, já se via ali um gênio se formando. Era um gênio que tinha chegado, então o primeiro título era sim uma questão de tempo, mas ele foi em 85 para a Lotus e conseguiu sua primeira vitória, primeira pole, mas foi passando o tempo, 86, 87, então na sua já quinta temporada, o Senna finalmente teria um carro, uma equipe principalmente, que lhe daria todas as condições para brigar pelo título, e o Senna, como o Ernesto Rodrigues falou muito bem no livro Senna não era revelado, ele se preparou para esse momento. E apesar de algumas situações, como o Márcio falou, ele não estivesse preparado ainda, até porque ele não tinha presenciado naquelas situações, ele chegou muito preparado para derrotar o Prost e chegar na McLaren chutando a porta, né? Eu tenho aqui uma surpresa para mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma revista, vocês vão conseguir mostrar aqui. Essa revista aqui é uma Playboy. Não estou mostrando não por causa da Lúcia Veríssimo, né? Que é a capa. Vai cair a live desse jeito.
Essa revista é de abril de 88. Meu pai tinha uma coleção de Playboy, minha mãe, sempre que teve a oportunidade, jogou fora. Essa revista eu quis por causa desse daqui, ó. Entrevista Envenenado com Nelson Piquet. Então, essa revista aqui, essa revista é a famosa a entrevista com o Nelson Piquet. E tem logo nas primeiras perguntas, o repórter pergunta: e as chances de Ayrton Senna? Vou ler aqui o que o Piquet responde. Isso foi na edição de abril de 88, então muito provavelmente essa entrevista foi antes da temporada começar. Ele fala assim, palavras de Piquet: das duas, uma. Ou ele entra numa briga com o Prost para saber quem é o primeiro piloto da McLaren e se estrepa, ou está muito bem, porque finalmente encontrou alguém que acerte os carros para ele. Palavras de Nelson Piquet sobre o que ele achava como seria a temporada de Ayrton Senna em 1908. Vou até tirar o óculos aqui, que eu estava com o óculos porque eu queria ler isso aqui para você, uma surpresinha. Essa revista aqui eu considero uma relíquia que eu tenho aqui em casa. Né? Você consegue encontrar essa entrevista fácil no Google, mas a revista em si, os 35 anos, está aqui, bem guardadinha. A Lúcia Veríssima está bem na revista, tá bom, pessoal? Mas não vou mostrar ela aqui, não. Vamos mostrar só as páginas certas nessa live. Márcio, esse canal é de família, né? Então, então vamos lá, Márcio. Eu acho importante ainda, Lucas, desculpa, antes da gente aprofundar outras questões, a gente está falando do início do ano, como o Ayrton chegou com o pé na porta. Sim, sim. Acho fundamental a gente, de novo, como a gente falou há pouco tempo no canal História Esporte, né, que em 1994 o Ayrton nunca foi bem, não foi avaliado com justiça o que ele fez ali. 88 é parecido, porque a gente imaginar que o Prost chegou na McLaren em 84, teve aquele embate já de cara com o Niki Lauda, não venceu o campeonato por meio ponto e aprendeu muito em 84. O Prost aprendeu muito em 84, muita coisa que ele usou em 89 ele aprendeu em 84. Em 85 ele se sagra campeão dominando a equipe por completo. Em 86 Keck chega na equipe, o Prost dilacera o Keck, em um contexto esportivo que precisa ser bem analisado. A partir de 86 não bastava mais só você acelerar, você tinha que acelerar controlando o consumo de combustível. Aliás, em 85 já aconteceu muito isso. Então, não era um contexto simples, como se fosse fácil você bater Alain Prost bicampeão na McLaren. Você chegar na casa do Prost e vencê-lo. Então, muita gente fala sempre do descarte, dos seus melhores resultados, que o Prost tomou mais pontos. Mas, irmãos, todo mundo conhecia a regra do jogo. Não estou defendendo o descarte aqui, por mais que concorde que no momento que havia muita quebra fazia sentido, talvez não naquela proporção de descartar 5 resultados, mas fazia sentido. Todo mundo conhecia a regra do jogo. E a gente só pode avaliar pela regra do jogo. Se não houvesse descarte, a postura do Ayrton provavelmente teria sido diferente em vários momentos também. Então, você chegar numa equipe que já tinha um piloto como o Prost, do nível do Prost, bicampeão mundial, com tantas vitórias, a equipe era dele, e conseguir vencê-lo lá dentro, num contexto em que você tinha que pilotar com o olho no consumo de combustível o tempo todo, ou seja, tinha que ser uma pilotagem refinada, você tinha que poupar pneu, e tinha que poupar combustível e andar rápido. Não era uma coisa simples de se fazer. Isso só foi possível porque o Ayrton também era um grande piloto fora das pistas e havia estabelecido com a Honda uma relação de confiança muito forte, desde antes de assinar com a Honda, em 87. Então ele entra na McLaren basicamente como piloto Honda e o Prost era o piloto McLaren. E foi só por isso que ele conseguiu ter condições iguais, e também porque o Prost com certeza tinha certeza de que ia destruí-lo, que ia batê-lo. Também não se preocupou tanto com isso no início, e foi só por isso que foi possível. Mas você imaginar que qualquer outro piloto ia chegar na McLaren naquele momento, naquelas circunstâncias, com a pilotagem tão cheia de nuances como era aquela pilotagem de 88, e bater o Prost ali dentro, isso era coisa para muito pouca gente. Muito pouca gente. E lembrando que aquele ano foi o ano que foi o último ano do motor turbo, e como o Márcio falou bem, talvez até não valesse tanto a pena ter um motor turbo em 88, né? Até porque os tanques já estavam bem restritos, então era basicamente olhando, pilotando com o olho e com o outro olho olhando para o combustível.
como é que estava o computador de bordo, como é que estava o consumo de combustível. Então, a válvula top-off reduzida para 2,5 bar, né? E 2,5 bar e tanque de combustível reduzido para 150 litros. Então, eles estavam asfixiando bastante aqueles motores lá. E ainda assim, a Lembrando que Motorroda... os motores aspirados, eles subiram a litragem para 3,5 litros. Verdade. Desde 1987, eles... antigamente, os motores aspirados eram de 3 litros, eles subiram para 3,5 litros já em 87. Em 88, essa fórmula ficou mais interessante ainda com esse sufocamento dos turbos. E a minha pergunta era justamente sobre isso, sobre as credenciais que Ayrton apresentou à McLaren para ter um ambiente em que ele pudesse ser tratado como primeiro piloto, e isso aí se deu através do cartãozinho que ele mostrou. Ele falou assim, olha, sou piloto Honda, eu estou chegando aqui com os motores Honda na McLaren para que ele pudesse desenvolver toda uma questão de disputa dentro da McLaren por uma condição de igualdade, coisa que o Rubens Barrichello não pôde fazer lá no ano 2000, quando entrou na Ferrari. Ele não tinha essa credencial, ele não tinha esse peso na chegada, esse peso político que o Ayrton Senna trouxe através da Honda, para que ele pudesse se estabelecer como um primeiro piloto lá dentro, mesmo Alain Prost sendo o piloto de ponta da equipe desde 1984, desde que ele entrou na McLaren. Como bem foi registrado aqui, ele aprendeu com o Lauda em 84, superou ele muito em 85, foi um campeonato em que Prost foi muito inteligente, fez talvez o melhor campeonato da vida dele em 1986. 87 bate um Stefan Johansson, que era uma espécie de Heikki Kovalainen dos anos 80, não era um piloto que apresentaria qualquer tipo de ameaça, mas Keck Rosberg sim, em 1986. Mas eu quero chegar, a questão da credencial já ficou bastante esclarecida aqui, a questão do regulamento de época, só falta falar que aquele já estava determinado como o último ano da era turbo e que a gente teria só carros aspirados de 3,5 litros para 1989. Então, a gente teve uma situação em que muitas equipes optaram por já colocar motores aspirados, como foi, por exemplo, a Benetton, que abandonou o motor turbo dela, que era aquele V6 120 graus, o Ford Tech, que era até um motor interessante, mas que nunca extraiu a potência dos seus rivais. Ela faz um novo motor, o DFR, para a temporada de 88, entra na temporada com o carro aspirado, enquanto outras equipes simplesmente levaram mais um ano aquele motor turbo que ela já tinha, baixando a pressão, e muitos carros repetindo o chassi de 87 para 88, como foi o caso da Arrows e foi também o caso da Ferrari. Todos mirando 1989. Então, a gente já teve aí uma situação em que muitas equipes fizeram projetos que eram de médio e longo prazo. Em 88, aquilo ali serviria para um desenvolvimento, ou equipes que simplesmente prolongaram a vida útil de seus equipamentos vindos de 1987, e a gente desemboca em um carro chamado McLaren MP44. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque foi uma máquina inteiramente nova, também com um motor novo. A gente teve um chassi que era, esse número, consegui levantar, era 15% mais eficiente na questão de geração de downforce e arrasto. Você imagina você ter de um ano para o outro um chassi que é 15% mais eficiente aerodinamicamente. E você pega um motor em que a Honda finalmente colocou o centro de gravidade mais baixo, colocou todo o motor para funcionar à perfeição nessas 2,5 atmosferas que o regulamento estipulava para 1988, com um sistema de gerenciamento eletrônico que era também o melhor do grid. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa máquina total que foi a MP44, que ficou por uma corridinha, todo mundo sabe dessa história, né? Ficou por uma corridinha de fazer o 100% em 1988. O que vocês podem falar desse carro aqui para a gente nessa live? É um carro que é um filho tão bonito que até hoje é disputado, né? Até hoje é disputado pelo Steve disputa a paternidade desse filho bonito aí. Steve Nichols e Gordon Murray, né? Porque realmente é um dos maiores carros da história do automobilismo, né? Não só da Fórmula 1, mas do automobilismo. Projeto realmente muito bem nascido, ele tem realmente uma
um ancestral na Brabham de 86, né, o carro skate, o carro super baixo, que não funcionou bem em 86, o motor BMW não gostava de funcionar inclinado, e já em 88, com a expertise dos erros de 86, um carro que levou muito mais em consideração as características do motor, e tudo realmente funcionou muito bem. Ainda tinha dois desenvolvedores fantásticos em Prost e Senna. O carro realmente foi um conjunto, talvez o conjunto mais forte da história, quando comparado aos rivais, porque foi um ano, como você falou, de uma grande mudança, né? A grande mudança estava no horizonte, né, para 89, uma entrada enorme de muitas equipes pequenas. 89 foi uma temporada fantástica também sobre esse aspecto, e muita gente achou que não valia a pena investir tanto em 88. Então, você tem um encontro de duas situações, um time fortíssimo na McLaren e uma concorrência abaixo da média também. Então, juntou tudo para você ter um ano de domínio extremo, né? A gente vê o San Marino, discrepância de tempo da McLaren para os outros times era absurda, né? E o carro estava no início do desenvolvimento dele. Jacarepaguá, Ayrton tem aquele problema de câmbio na formação do grid, larga dos boxes e vem passando todo mundo, já estava em segundo quando recebe bandeira preta. O carro tinha uma velocidade final muito superior também. Você compara com a própria Lotus, que tinha o mesmo motor, mas não podia usar o mesmo motor porque tinha muito mais arrasto. Então eles tinham que trabalhar com consumo reduzido, não podiam usar plenamente o motor como a McLaren porque tinha muito mais arrasto, né, cara? Então, apesar de ser o mesmo motor, a McLaren aproveitava muito mais o potencial do motor do que a Lotus. O carro era sensacional e a concorrência estava realmente cambaleando. O assunto Lotus, é bom a gente trazer o assunto Lotus, porque a Lotus era a outra equipe que recebia fornecimento do motor Honda, era a rigor o mesmo motor, só que com um chassi que era muito pior, né? E isso acabou atingindo em cheio a própria história da equipe Lotus e a vida de Nelson Piquet nessa Lotus, ele carregando o número 1 do carro, ele sendo campeão em 1987, e não podendo fazer muita coisa com aquele carro. Foi citado aí San Marino, em que a McLaren estava realmente num outro universo, em que o carro Lotus, com rigorosamente o mesmo motor, estava andando 3 segundos por volta. O Piquet tomou 3 segundos do Ayrton Senna, tá? Usando o mesmo motor. Tomou uma volta na E corrida. na corrida tomou uma volta, Chegou exatamente. em terceiro, tomou uma volta. Era um chassi que, além de tudo, ele torcia, né? Então, assim, nem o melhor acertador do mundo, que era o Nelson, podia trabalhar naquilo, porque é o caso do F6, do Copersucar F6 também. Um chassi que torce, cara, ele é imprevisível, ele não responde, ele não paralisa. Você não tem como desenvolver um carro que torce, que não tem rigidez, é complicado. Então... O Jack Stewart fez uma série de test drives com carros de Fórmula 1 desse fim dos anos 80, pegou carro aspirado, pegou carro turbo e pegou essa Lotus de 1988, a Lotus 100T, e ele foi bastante enérgico na resenha dele, falando que o carro era uma decepção, que ele não tinha um bom encaixe entre chassi e motor, a tração, o carro se mostrava imprevisível, ele não gostou também da posição de dirigir, o cockpit era muito fechado também, a integração do carro, motor, aerodinâmica, chassi, estava tudo errado ali, né? E a gente a gente só soube a medida de quanto estava errado pela medida de quão certo estava a McLaren nesse aspecto, né? E eu trago, inclusive, essa questão, né? A gente já falou aqui que os rivais realmente estavam empurrando com a barriga e mirando 1989, a gente já falou da Ferrari, falou até de equipes aí de meio do grid, como foi a Arrows, que, por exemplo, eu até hoje tenho muita dificuldade de saber um carro de 87, um carro de 88, olhar a foto e falar assim, qual que é qual, né? Ao mesmo tempo que a gente também teve uma Williams que perdeu o motor Honda e fez a temporada com um V8 Judd, que também não era lá grandes coisas. Então a gente tinha realmente uma concorrência muito combalida para concorrer com um conjunto que, como já foi frisado aqui, foi um dos mais fortes da história. Então aí fica a pergunta:
Na temporada de pré-testes de 1988, para ganhar milhagem com o novo motor Honda, a McLaren pegou um chassi MP4-3, que era usado com o motor Tag Porsche, que tinha acabado de ser aposentado, colocou o motor Honda nesse carro, fez um híbrido, né, um chassi de 87 com motor de 88 e realizou os testes no Rio de Janeiro. Como eu acabei de falar, era um chassi que era 15% inferior, mas assim, fica a pergunta, será que com aquele carro que foi batizado como MP4 3B, será que a McLaren ainda seria campeã? A concorrência estava tão combalida, tão fraca, tão empurrando com a barriga, ou então planejando o seu futuro para 1989, que será que até aquele carro que era improvisado, que era para ganhar milhagem do motor Honda, será que com aquele carro, se a McLaren falasse, não vamos desenhar chassi novo, vamos com o chassi antigo e motor novo, vai dar um casamento bom e a gente vai fazer a temporada. Eu queria, claro que um exercício hipotético, não é exatamente analítico, mas sim hipotético, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso diante de uma concorrência que, sim, foi absolutamente massacrada pelo conjunto da McLaren Honda MP44. Eu vejo que acho que nós comentamos em algumas lives nas lives anteriores, Lucas, o quanto 2023 tem uma equipe muito superior às demais que estão trabalhando, mas eu me recordo que os carros de 88, até por causa dessa transição, você olhava a McLaren P44, é um carro elegante, é um carro bem feito, bonito. E tinha muitos carros do Grid de 88 que parecia que foi um remendo. Vamos remendar alguma coisa, botar para correr e ver no que vai dar. Tinha muito essa situação de carros que foram. Foi um meio termo de 87 para 89. Então, eu acredito que o carro da McLaren, se corresse em 87, com carro de 87 modificado, ou só trocado o motor, talvez pela qualidade dos pilotos pudesse sobressair. Né? A McLaren era a grande equipe, as duas grandes equipes, né? Voltando para 87, tinha sido a Williams Honda, foi campeã de construtores, campeã com Nelson Piquet, vice-campeã com Nigel Mansell, mas tinha perdido o motor Honda, que foi justamente a McLaren que tinha sido a equipe que vinha de 4 títulos seguidos, né? 3 títulos seguidos, corrigindo, 3 títulos, 84, 85 e 86. Então, a gente está recebendo o Senna, que era o piloto Honda, então é uma especulação, a gente está aqui especulando, mas eu acho que sim, eu acho que pela qualidade dos pilotos, sim, provavelmente o carro poderia, mesmo com o carro de 87 adaptado com o motor Honda, ele pudesse sobressair. E só voltando um pouquinho da Lotus, na decepção que foi a Lotus, né? Vamos levar em conta que a Lotus tinha o Gerardo Carrucho, que era um projetista renomado da década de 80, um dos mais badalados da década de 80, talvez atrás apenas do Gordon Moore e do John Barnes. Tinha o Gerardo Carrucho lá na Lotus, e eles vinham com o motor Honda de 87, então foi uma baita decepção. E com a McLaren recebendo o motor Honda, ela meio que foi obrigada, talvez, vamos criar um carro pelo menos para 88. E acabou dando muito certo, né? E falando das demais equipes, de 87, a Ferrari terminou muito bem, né? Terminou o ano com 2 vitórias no Japão e na Austrália, e muito se falava que sim, a Ferrari poderia começar como um dos favoritos para 88. Lendo sobre aquela época, de 87 para 88, a Ferrari era uma equipe que estava sendo observada como uma equipe que poderia voltar a vencer, que já estavam indo para o 9º ano sem título, né, passou a década de 80 toda sem título a Ferrari, e ela, teoricamente, por ter finalizado tão bem em 87, ia começar muito bem em 88, mas não se viu, foi totalmente engolido, como as demais equipes, pela McLaren P44.
Eu fico Era o carro. imaginando o choque de realidade que o pessoal tomou em 88, assim que a MP44 entrou na pista, porque A Lotus falou isso. A Lotus então, falou isso. Eles perguntaram a esse respeito, falaram, a gente tinha a Ferrari como referência. A Ferrari terminou o ano de 87 no topo. Você vê que você falou em 2 vitórias no final, mas o Berger já ia vencer em Portugal também, perdeu no finalzinho. Foi. sim. Então, Em iam ser Hungria 3 eles foram vitórias. muito bem, na Hungria também foram muito bem, fizeram pole e tudo. Então, assim, a Lotus falou isso. A gente estava tendo a Ferrari como referência e com relação à Ferrari a gente está bem, a gente está na briga. Agora, ninguém viu chegar essa McLaren ainda. Respondendo a sua pergunta, Lucas, assim, eu vou responder de forma esdrúxula. Uma vez um fazendeiro me falou que se você pegar um porco e colocar no chiqueiro sozinho, ele não engorda, ele não come. Mas se você botar uma barreirinha que ele possa ver um outro porco do lado, eles entram em competição e começam a comer desesperadamente. E engorda rápido. Então, se você colocasse Prost e Senna na mesma equipe, cara, entendeu? Eram 2 porcos ali no chiqueiro, em competição, e eles ficaram realmente. Com a Um mentalidade que tinha. eles tinham. E um despertava no outro. O Prost não gostava disso, mas assim, o Ayrton também despertou. O Prost faz uma grande temporada em 89, 90 sobretudo. Eles despertavam o máximo de espírito competitivo um do outro, então não vejo como. Não vejo como a McLaren não ganhar o título, mesmo com o carro de 87, que Sim. também terminou o ano já melhor do que tinha começado. Mas é claro que não iam fazer o que fizeram. Né? E lembrando que 87 foi o primeiro ano da McLaren sem John Barnes desde o começo da década de 80. O John Barnes saiu no final de 86, né? Então, 87 foi um período de transição para a McLaren também. O último ano da Mototag Porsche, acho que já, se não me engano, já estava até certo que no final de 87 a Porsche ia sair da Fórmula 1. Então, o 87 foi um ano muito de transição para a McLaren também. Vamos voltar ao assunto do campeonato, a questão do sistema de melhores resultados, comumente chamado de sistema de descartes, em que naquela ocasião de 16 provas, pois a Fórmula 1 já teve campeonatos com 16 provas, agora a gente tem praticamente 52 provas, o ano tem 52 fins de semana, parece que todo fim de semana tem Fórmula 1, está quase indo para o nível da NASCAR, mas era um campeonato em que, como já foi falado, só valiam 11 dos 16 resultados, ou seja, um sistema de melhores resultados. Quem tivesse mais melhores resultados seria o campeão, e foi uma ocasião em que a batalha que se deu entre Senna e Prost diante de um equipamento muito superior à concorrência foi a da quantidade de vitórias. Isso fica, inclusive, registrado no Season Review, agora me foge o Filme nome em oficial, português. filme oficial. O resumo oficial da temporada em vídeo, A em 4 que rodas. você tinha não só, você não tinha somente, foi trazido para o Brasil, narrado pelo Reginaldo Leme, distribuído pela Abril no Brasil, um monte de gente teve esse VHS em casa nessa época, eu inclusive, né, em que você tinha não só a contagem de pontos, mas a contagem de vitórias. Porque ali, em um determinado momento, ficou bastante claro que quem ganhasse mais corridas naquele ano entre Senna e Prost seria o campeão. E no final daquele ano seria um 8-7, porque teve uma corrida que, né, todo mundo sabe da história, a única corrida que não foi vencida, que foi em Monza. Né? E aí eu fico me perguntando, será que diante deste sistema de melhores resultados, isso aí foi o que deu o tempero, foi o que realmente salvou um campeonato em que o Prost começou como uma máquina de somar ponto, primeiro, segundo, mas aí você teve uma situação em que você tinha que realmente ter mais melhores resultados, e o melhor resultado possível era a vitória, sobretudo com aquele carro, né? Então, minha pergunta é essa: o sistema de melhores resultados salvou esse campeonato de 88, em que o Ayrton normalmente não teria a chance de fazer os mesmos pontos brutos do Alan Prost, que começou o ano já com vitória, o Senna desclassificado, ou seja, já
começou com um déficit de 9 pontos, um déficit que durante a temporada chegou a ser de 15 pontos. Será que foi justamente esse sistema que deu essa chance de ter um campeonato à parte, ou seja, um campeonato em que o que valia, na verdade, era o número de vitórias e não dos pontos em si? Eu queria que vocês debatessem isso. Bom, eu vou dar uma opinião, com certeza vai contra a corrente, e que é polêmica talvez, porque a gente vê muitos detratores do Ayrton, aqui no Brasil tem muitos, né, sempre falando que o Prost foi campeão de fato, somou mais pontos e tudo mais. A questão é a seguinte, não tinha um conjunto capaz de tirar pontos da McLaren Honda em 88. Não havia um terceiro carro que pudesse tirar pontos dos dois. Então, a gente tem o seguinte cenário, a gente pode debater perfeitamente se 5 descartes era muito, eu até acho que sim, mas se a gente não tivesse descarte naquele ano, o campeonato ia ser decidido pelo número de abandonos. E isso é uma coisa que não me parece legal, porque o Prost não precisaria ganhar do Ayrton Senna para ser campeão. E foi muito o que aconteceu, de certa forma, em 89, depois dos 4 abandonos do Ayrton lá. Superar na pista, o Prost não superou o Ayrton em 89. Em 88, sim, superou em alguns momentos. Então, se a gente não tivesse um sistema de descarte de melhores resultados, o Prost ficaria acomodado em fazer segundo lugar e seria campeão do mundo. E sem formar o conjunto mais rápido, porque se a gente olhar no frigir dos ovos, o Ayrton foi um conjunto mais rápido que o Prost em 88, na maior parte do tempo. Fez 13 poles, poxa, com pneu de corrida. Em 88 não tinha mais Pirelli, não tinha pneu de classificação. E é o que torna aquela classificação em Mônaco tão especial, porque se o Ayrton tivesse com pneu de classificação naquele dia, se a gente olhar aquele treino, demorei uma vida para conseguir achar o vídeo daquele treino, o Ayrton estava 3 segundos à frente do Prost. Na segunda metade do treino ele encosta o carro, o Prost fica andando pela própria honra ali para baixar para 1,5 segundos de diferença. Mas o Ayrton estava 3 segundos mais rápido que ele. Se fosse pneu de classificação, o Prost não poderia ter dado aquele monte de volta, ia fechar aquela classificação, meus amigos, com mais de 3 segundos de desvantagem para o Ayrton. Mais de 3 segundos que teria sido um pneu de classificação. Então, a gente, em 88, sem o descarte, o que ia acontecer era isso. A gente teria um campeonato morno, no qual não teria tido a disputa no nível que teve, porque o Prost para ele não bastava mais fazer segundo lugar, ele tinha que dar um jeito de vencer. E chegou um momento que tinha 7 vitórias a 4 para Ayrton. Ele começou com 3-1, o Prost venceu 3 das 4 primeiras. O Ayrton faz um meio de ano fantástico e vence 6 de 7 corridas, só perde em Paul Ricard. Ele teve problema também de câmbio, mas o Prost foi superior, no geral, naquele fim de semana. Pouco, mas foi. E chega após a Bélgica, o Ayrton com 7 vitórias a 4. E tudo para o campeonato praticamente se decidir em Monza. E aí começa uma terceira etapa, uma terceira fase do campeonato, que é a reação do Prost, algumas corridas misteriosas do Ayrton na Península Ibérica. Mas eu vou defender aqui com você que a gente pode discutir o número de descartes, o percentual. Mas, no meu entendimento, se não fosse por essa situação, que na verdade ela previa equipes que quebravam, e no caso da McLaren, Honda não quebrou ao longo do ano, só quebrou uma vez com o Prost em Monza, de 32 oportunidades, só um abandono. Mas, esportivamente falando, uma coisa que poderia ser negativa acabou sendo positiva, a meu ver, porque se não fosse por isso, o Prost não ia ter que jogar para cima para fazer resultado como um time que tem que ganhar. Entendeu? Ele não teria feito isso. Então, principalmente naquele último terço, né, Márcio? No último terço acho que o Márcio caiu aqui. No último terço do campeonato, que o Prost teve que ir para cima e venceu corrida tanto na Espanha como em Portugal. Ali ele conseguiu um pequeno vislumbre de tentar ir para cima do... Eu tive um acidente aqui também, tive que descartar o resultado aqui agora. Mas, assim, o pessoal, o Márcio e o Lucas, eu sinceramente, é uma coisa minha. Eu não gosto muito do sistema de descarte, eu acho que dificulta um pouco o entendimento. Nós que acompanhamos, a gente entende. Naquela época, eu tinha só 6 anos, mas se eu tivesse 16, com certeza eu entenderia, porque eu correria atrás. Mas, assim,
para uma pessoa que não acompanha, ficaria muito difícil de entender como funcionava o campeonato. Mas eu concordo com vocês, sim. Se não fosse os descartes, o Prost ia jogar a metade da temporada toda defensiva. Lembrando até, uma temporada que é muito comparada com 88 até 2016, né, que havia o Hamilton com o Nico Rosberg com uma diferença muito grande para os demais, né, e no final do campeonato, ali no último terço, o Nico Rosberg só, como não tinha descarte, né, o Nico Rosberg apenas administrou a vantagem com o Hamilton. Hamilton, por mais que ele vencesse a corrida, ele ainda tinha uma vantagem que foi decisiva, ele foi campeão assim. Então, poderia ter acontecido, se não tivesse os descartes de 88, poderia ter repetido o que aconteceu em 2016, com o Nico Rosberg menos piloto que o Hamilton, mas usando a inteligência, vou chegar só em segundo e foi campeão. Poderia ter sido campeão assim. Eu estava olhando que ele fez 11 pontos a mais, que seria, teoricamente, uma corrida mais de uma corrida de vantagem, né? Se somasse todos os pontos. Mas, felizmente, não foi assim. Foram 105 pontos brutos do Alan Prost durante o ano contra 94 pontos brutos do Ayrton Senna, mas com os melhores resultados ficou 90 para o Ayrton Senna, 87 para o Alan Prost. É até legal a gente passar aqui, vou fazer um resumo rápido da temporada aqui. Começou no Brasil, a gente já falou sobre isso, Senna foi desqualificado, Prost venceu. A corrida seguinte foi San Marino, foi um 1º de maio de 88, que foi a primeira vitória do Senna pela irônico, McLaren, né? com o Prost em segundo, foi a primeira dobradinha dos dois. E a gente teve a situação de Mônaco, que foi a terceira etapa, em que a gente teve a pilotagem sublime do Ayrton Senna durante os treinos, em que ele teve a famosa experiência da visão de túnel, mas é uma coisa que a gente já debatendo de muito tempo aqui de GP Total, a gente chegou àquele termo perfeito de que a Ayrton Senna foi do céu ao inferno sem escalas durante esse GP de Mônaco, porque ele estava na liderança e bate na liderança, né? Foi a primeira grande lição de Alan Prost em cima de Ayrton Senna. Márcio, eu queria que você aprofundasse essa questão, porque isso aí seria só a primeira de várias lições que o Alan Prost tentaria para cima de Ayrton Senna e que muitas vezes ele teria êxito, como teve, né, nessa questão de Mônaco, e também já emendando a questão de Monza, porque aquela corrida não foi perdida no acidente em si do Ayrton Senna com o Jean-Louis Schlesser, mas sim num plano elaboradíssimo de Alan Prost, que sentiu que o seu motor ia quebrar e resolveu fazer com que ele não saísse fizesse uma espécie de redução de danos, aplicando mais uma lição no Ayrton. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de como o Prost trabalhava esse lado que ia muito além da sua pilotagem refinada e que, num contexto de 1988, ele percebeu que muito daquilo que ele colocava como uma reserva técnica, ele tinha que queimar nos fins de semana, como ele queimou em Paul Ricard para ser para ele ser superior ao Ayrton Senna, da mesma forma que ele fez no Grande Prêmio do México, que foi a quarta etapa, que ele também derrotou o Ayrton Senna na pista. Que você falasse um pouco do Alan Prost estrategista, Márcio, porque isso é muito importante como um componente que vai se erguer nessa rivalidade histórica que eles tiveram mais adiante. Mônaco foi um divisor de águas, né? Foi um momento em que os dois se assustaram um com o outro, né? Porque o Prost até então ele tinha sido sempre mais rápido que os seus adversários, à exceção do Arnoux, em que eles tiveram realmente uma disputa parelha, mas o Arnoux, em termos de velocidade numa volta, foi até ligeiramente superior ao Prost, mas assim, o Prost não tinha motivo para ter medo de ninguém com relação à velocidade. Ele destruiu o laudo de velocidade, não era o laudo de 75, mas ainda assim ele destruiu o laudo em termos de velocidade no período que dividiram a equipe, destruiu o Keck era muito rápido, mas no momento em que você precisava acertar o carro, dirigir com sutileza,
conseguir fazer curva com muito menos asa dianteira. Ali ele destruiu o Keck. É aquele negócio. O Keck era muito corajoso, muito rápido, mas você tinha que poupar pneu, poupar combustível, por isso que eu digo que o que o Ayrton fez em 88 não foi coisa fácil. Porque você olha para o Keck, o que ele sofreu na mão do Prost, em 86 você precisava poupar menos combustível do que em 88. Então, não foi fácil o Ayrton fazer o que ele fez, ele precisou muito de dominar mesmo o posicionamento, que era largar na frente e poder controlar a corrida a partir do consumo ali na frente. Se você ficasse no teto de consumo, teoricamente o outro não tinha como te passar. Se você está pilotando o mais rápido possível com o consumo no limite, eles não podiam pisar tudo como aconteceu em 89 na Alemanha, no Japão, porque você tinha um limitador de combustível ali. Então, quem tivesse mais bem posicionado, o Ayrton faz 13 poles em 16 corridas naquele ano, e dá larga outra vez na frente do Prost, quer dizer, largou 14 vezes à frente do Prost em 16 oportunidades. Então era uma vantagem muito importante naquele momento. E em Mônaco, o Prost joga um coringa, joga uma carta. Ele conhecia o Ayrton muito melhor do que o Ayrton a ele. Ele podia prever as reações do Ayrton. O Ayrton era um piloto previsível. E quando ele mesmo falava que sempre que quando alguém está atrás de você, ameaça uma perseguição, é bom você dar umas voltas rápidas para mostrar que você tem equipamento, a pessoa desistir. E ele falando isso, ele dava para o Prost tudo que o Prost precisava saber. Na hora que o Prost está 50 segundos atrás e consegue finalmente passar o Berger, ele dá aquelas 2 voltas sem a menor pretensão de alcançar o Ayrton, mas só para tentar desestabilizar, e é o que acontece. E o que aconteceu é que o Prost entrou na cabeça do Ayrton. Quando ele faz o Ayrton bater, o Ayrton desconectou, cara. Ele faz 2 voltas, fiz a volta, bati o tempo do Prost, vou ser campeão do mundo, vou ser campeão do mundo. O Ayrton, ele teve um momento ali de caraca, tá acontecendo, tô dominando, vou ser campeão do mundo, tá fácil. E aí o guarda-reio morde, cara. Como diz o ditado que a bola pune, o guarda-reio puniu ali. O Ayrton bateu, se sentiu um idiota e o Prost entrou na cabeça dele. O Ayrton passou a ver psicólogo depois de Mônaco 88. E no México ele teve um problema com a válvula Popov, mas mais do que isso, ele perdeu a confiança. O Prost entrou na cabeça dele naquele momento ali no campeonato, e ele admitiu isso no Globo Repórter, que ele passou a ter ajuda de psicólogo. O Prost entrou na cabeça dele naquele momento ali mesmo. Ele teve o problema da Popov no México, e eu não sei se teria tido condição de vencer ou não, mas ele estava naquele momento chacoalhado, e por isso que eu digo que Canadá foi provavelmente a corrida mais importante da vida do Ayrton, porque se ele não vence aquela corrida, se ele não vence aquela corrida ali, ele não teria sido Ayrton. Se ele não vence aquela corrida, ele andou muito naquela corrida, andou muito. Para poder passar o Prost, ele andou muito perto ali. Ele realmente bateu no peito do piloto que ele queria ser. Vou passar a bola para você, Viana, para você falar. E aquela corrida foi praticamente o primeiro embate dentro da McLaren entre Senna e Prost. Foi a primeira corrida que eles estavam... Porque até o momento eles não chegaram a andar juntos. Por exemplo, Imola, o Prost largou mal e ficou mais para trás. O Senna foi desclassificado, largou dos boxes em Jacarepaguá. Em Mônaco, houve o que falou agora, o Berger largou melhor que o Prost, segurou a corrida toda. Quando o Prost livrou do Berger, estava 50 segundos atrás e aconteceu tudo que o Márcio contou de forma brilhante agora. E Canadá foi a primeira corrida, né? O México teve problema. A primeira corrida que os dois tiveram uma disputa mano a mano, realmente, e o Senna andou demais naquele dia, demais. Eu acho até que ele recobrou a confiança que ele tinha em Mônaco, no Canadá. Quando ele ultrapassou, foi uma ultrapassagem muito bonita, né, no hairpin, e ultrapassou e disparou. Tanto que na corrida seguinte, em Detroit, o Senna despachou o Prost, ganhou com muita vantagem, né? E em Paul Ricard, aí eu vou passar a bola aqui pro Lucas, né? Paul Ricard, o Prost dá a volta, acho que também tinha aquele aspecto emocional de correr em casa, eu não vou deixar esse cara ganhar de mim em casa. E ele venceu. O Prost era muito forte, né? O Prost era muito forte, né, Viana? Assim, se a gente parar pra pensar, cara, desculpa ter te interrompido, mas assim, todo piloto, eu falo sempre isso, todo piloto top de categoria top, vai ter que ser bom em autódromo, né? O Detroit foi uma pista de rua, o Detroit é uma pilotagem toda poluída, bueiro,
solavanco, pista suja. O Ayrton sobressaía muito nessas circunstâncias, mas Ele andava bem lá em Detroit, o Senna andava muito bem em Detroit também. Desde pista de rua, 85, ele andava pista demais em de rua em Detroit. geral, ele sempre foi fantástico em pista de rua, né? Mas no autódromo, você chegar a 99%, cara, todo piloto top chega, ou perto disso. Você adentrar aquele último 1% é coisa muito restrita, sabe? É coisa que Piquet fazia, que o Prost fazia, e o Ayrton tinha um pouco mais de dificuldade, talvez, para fazer. De chegar naquele 1% num autódromo liso, certinho, que você bota o carro do seu jeito. No Estoril, o Prost foi superior ao Ayrton, em Paul Ricard. Por isso que o João Ramírez falava, e eu demorei a compreender isso, que quando estava tudo perfeito, ele achava que o Prost era imbatível. Mas quantas vezes você tem um carro perfeito, né? Então, assim, o Prost, ele Raras. era muito, o Prost, ele era muito refinado, cara. Ele muito detalhista, pilotagem muito cirúrgica, um talento que no Brasil não é bem dimensionado, sabe? A gente não dá o valor ao Sim. Prost que deveria dar por toda essa Sim. rivalidade, mas o cara era sensacional, o cara era bom demais. Ele, como o Jorge Lorenzo, né? Em algumas situações ele pecava, justamente por ser tão preciso, por ser tão cirúrgico, e tão menos instintivo que o Ayrton, mas tão consciente do que estava fazendo. Ele tinha fragilidade, mas ele era muito forte, cara. Ele era um cara muito. E além de tudo, ele era diabólico, né, cara? Ele era estrategista Uma do jeito raposa como nunca vi. felpuda. Uma Ele raposa era. felpuda. Era um cara. Tinha e numa época que você não tinha tanta influência dos estrategistas. Não tinha aquele cara falando no teu pé, no teu ouvido, oh, faz isso, faz aquilo, como tem hoje. Até lá dos últimos 30 anos, né? O Ross Brown foi muito decisivo em 94, com o Schumacher, derrotar aquela Williams. Mas não tinha, 88 era o piloto, claro que já tinha rádio, mas não tinha essa comunicação estratégica como tem hoje, né, nos últimos 30 anos. Então tinha muito isso, né? Mas na corrida seguinte, em a Paul Ricard, em Silverstone, tem um baita baque do Prost. Lucas, continua teu resumo da temporada. Entrega aí. Vamos lá. Continuando aqui, a gente falou sobre o Canadá, que foi o primeiro embate entre eles. Detroit, uma pista que o Alan Prost mesmo já falava que não gostava, detestava aquilo ali. E o Senna era sempre um cara muito competente, talvez tenha sido o melhor piloto de circuito de rua de todos os tempos. Isso é um negócio que pode ser colocado como um debate. França, Prost perfeito em casa. E aí a gente tem, da primeira para a segunda metade da temporada, 2 corridas com chuva, em que na primeira delas, Prost mostra justamente essa fragilidade que foi colocada aí, essa fragilidade meio a Jorge Lorenzo, em que ele se retira de uma prova num aguaceiro em Silverstone, em que o Senna ganha com propriedade. E na semana seguinte, indo para a segunda metade da temporada de 1988, mais chuva e nova vitória de Ayrton Senna, só que dessa vez com o Alan Prost tendo que remar para conquistar um importante segundo lugar Ele em rodou um na corrida. contexto em que todo mundo. Sim, é bom lembrar, corrida. Ele sofreu uma rodada na prova, que deixou ele ainda mais distante do Ayrton. Foi uma rodada sem maiores consequências, ele conseguiu voltar rapidamente para a pista, mas ele já percebeu que ele não conseguiria forçar o ritmo e, por exemplo, tentar fazer o mesmo estratagema de Mônaco, de tentar mandar essa onda de choque para o Ayrton morder a isca. Dessa vez, Agora, isso aí Lucas, ficou muito longe de acontecer. Lembrando que Hockenheim foi justamente o local que traumatizou Alain Prost a respeito de chuva, porque foi o local do acidente do Didier Pironi, em 1982, em que o Pironi decolou justamente com a sua Ferrari na Renault de Alain Prost. E Alain Prost, a partir dali, ganha muitas reservas em ter que se arriscar. Ele faz ali a sua própria matriz de risco mental e faz assim, olha, um determinado spray, determinada falta de visibilidade, eu vou realmente aliviar o pé, coisa que bloqueio que ele o criou. Ayrton não tinha essa matriz de risco na cabeça. Ele criou um bloqueio, o Prost e a parte Pironi, ele nunca escondeu de ninguém. E voltando só um pouquinho em Silverstone, eu acho que em Silverstone teve a primeira pequena rusga entre os dois. Porque quando o Prost abandona,
E ele abandonou, ele tinha tomado a volta do Senna. Ele estava Foi. muito Quase bateram. lento. O Senna deu uma volta nele, quase bateram. E depois da corrida, o Senna venceu com muita facilidade. Ele falou algo do gênero: cada um coloca o preço da sua pele. Algo assim, meio que o cara, se ele quer se arriscar, eu não vou colocar a minha vida em risco. Se ele quer colocar, ele deu uma espetadinha de leve no Senna depois da corrida. Eu não me lembro a frase com todas as palavras, mas ele depois dessa corrida do Prost, ele fala isso. Qualquer coloca o preço da sua pele ao que você quiser, algo do gênero. Foram poucas as corridas de 88. Foram poucas as corridas de 88 em que a gente sente que o piloto também ganhou. Não foi só a máquina, né? Em 88, no GP de Silverstone, se lembrar, as Ferraris fizeram a primeira fila. E as Ferraris partiram, cara, na frente, e o Ayrton partiu a caça delas. E foi uma prova em que o piloto contou muito também. Isso foi uma coisa que a gente voltou a ver na Hungria, por exemplo, em que também não havia grande vantagem da McLaren em relação às outras equipes. E Silverstone foi o único pódio do Mansell. Foi o único pódio do Mansell, se não me engano. Sim. Então, a pole do Ayrton na Hungria foi uma grande pole. Ele teve realmente que... O Prost largou, se não me engano, em sétimo na Hungria, ainda caiu para nono no início. E aí veio com ritmo de prova fantástico e tinha muita velocidade reta, né? Então foi conseguindo escalar. Mas foi uma prova em que o piloto contou muito, e Silverstone foi a mesma coisa. Você vê aquela caçada do Ayrton, as Ferrari no início ali, é um piloto que tá metendo o pé, tá brigando pelo título, tinha coisa a perder, enquanto o Prost estava se atrapalhando todo lá atrás, ele foi para cima e caçou aqueles carros e ganhou a corrida com autoridade, né? Aí só corrigindo o Mansell, ele conseguiu um outro pódio, mas foi o primeiro pódio dele em Silverstone, né, que ele também foi um grande pilotagem do Mansell, né? Ele sempre se sobressaía muito em Silverstone, debaixo daquele aguaceiro todo, foram os primeiros pontos do Maurício Gugelmin, né? O Gugelmin correu, chegou em quarto com o assoalho solto. Ele me contou depois que ele estava com o assoalho solto naquela corrida e conseguiu chegar em quarto assim mesmo. O pessoal da equipe não acreditou no resultado que ele teve. Eu não tinha entendido você falar de pódio. Mas foi o Mansell, fez uma grande corrida, o Tanin também. Eu falei que tinha sido o único pódio de 88, mas ele tem um outro pódio, e se não me engano, foi duas coisas que ele chegou, foi 2 vezes em segundo lugar, mas esse em Silverstone já mostrava como foi do piloto também, só complementando o que você está falando. O segundo lugar do Mansell foi na Espanha. Isso. O Mansell só marcou pontos em 2 ocasiões, esse segundo lugar de Silverstone e o segundo lugar lá em Jerez. Ele também era uma pista que também estava favorecendo os aspirados, assim como foi falado da Hungria, em que realmente deu trabalho para a McLaren manter-se como equipe vencedora, principalmente nessas duas pistas, né, em Hungaroring e Jerez, que você tinha uma característica que favorecia mais os carros aspirados, as fórmulas de equivalência. Nesta pista, elas acabavam favorecendo mais aquele déficit que os carros aspirados tinham em circuitos de bastante velocidade máxima, longas retas. Aquilo ali diminuía bastante em circuitos travados, como eram esses dois. E você teve uma dobradinha da McLaren na Hungria, né? O Prost tendo que remar, uma prova foi muito parecida com a que eles tiveram em San Marino, só que com um X, né? Aplicado pelo Ayrton, né? Que eu justamente falar que houve novamente. O Prost chegou muito forte no final. O Prost chegou muito forte no final. Ele tinha mais carro. Apesar dele ter que remar, ele poupou equipamento. Ele estava muito forte e em condições de passar o Ayrton naquele final de Hungaroring, né? E também era uma pista com um consumo também preocupante para os carros. O Hungaroring foi a corrida de almanaque para você entender o que é piloto ascendente e o que é piloto descendente. Porque você vê exatamente ali os dois perfis, o Ayrton se matando para fazer uma pole, o Prost totalmente focado em preparar o carro para a corrida. O carro da McLaren tinha muita velocidade de reta, não era o carro mais rápido ali, mas era o carro mais veloz. Então o Prost ele consegue, fazendo as ultrapassagens e impondo o ritmo forte do piloto ascendente, o piloto que vai subindo ao longo da prova. O Ayrton é um piloto descendente que está segurando o ritmo de todo mundo, uma fila enorme no início da corrida. O Ayrton segurando todo mundo,
naquele início, até o momento que há o encontro entre os dois, né? E eu tive a felicidade de entrevistar o Tarquini, que participou daquele X ali, ouvi dele como é que foi ver aqueles duas McLaren mergulhando e o X na frente. Ele me deu uma entrevista até emocionado, lembrando de episódios dele com a Ayrton. Uma vez que ele em 89 ele andou bem também num treino em Mônaco, recebeu uma carta do Ayrton o parabenizando, ele guardou isso com muito carinho. Então, realmente foi uma manobra fantástica. O Grande Prêmio da Hungria foi um grande prêmio também daqueles que foi decisivo para o campeonato. Foi outro momento em que o Ayrton, a disputa naquele momento ainda muito apertada, e o Ayrton se impõe ali ao Prost por milímetros. Aquele X foi milimétrico, foi por muito pouco mesmo. Muito bonita a manobra. E, de novo, ali você pode elogiar os dois. Que piloto faria uma corrida como aquela do Prost e que piloto como o Ayrton para poder segurar aquele ataque do Prost ali no final, daquela forma. E o Prost viu também que ele estava lidando com alguém à altura dele ali. E o Senna já estava acostumado em 86, ele deu uma segurada no Piquet, deu um X no Piquet, né? Só que o Prost não botou a faca nos dentes, foi por fora como o Piquet fez em 86, né? A diferença foi essa. Ninguém faria aquilo que o Piquet fez ali. Né? Até porque aquela manobra, ela não poderia ser repetida de novo. Aquilo ali é uma coisa que é só uma vez e pronto. Né? A ponto de falar assim, será que o Nelson conseguiria fazer aquilo? Numa hipótese, o Senna passou de novo, será que ele conseguiria fazer de novo essa mesma manobra, exatamente na mesma situação? É muito provável que não. Se você olhar Jerez 87, em Jerez 87 ele tentou de novo, aqui ele rodou. Se você olhar, ele tentou a mesma coisa em Jerez 87, não estou dizendo longe de mim. Só que eu acho que ali a diferença foi que em Jerez é plano, e em Hungaroring você vem descida. Acho que ele deve ter influenciado alguma coisa. Sim, influencia na distribuição de peso entre os dois eixos. Aí o Piquet acabou rodando. Bem lembrado. Realmente teve essa manobra em 87. Mas o que o Piquet faz ali é tivemos genial. O grande prêmio. Vou ponderar. Vamos lá. Oi, Márcio, pode falar. Eu não vou, longe de mim, ponderar qualquer coisa. O que o Piquet faz ali é uma epifania de um deus da velocidade. Eu não vou nunca reduzir aquilo. Só que em 87 ele próprio tentou em circunstâncias diferentes e não conseguiu repetir. Quer dizer, então, o que ele faz ali estava escrito há 10 mil anos. É por aí mesmo. Tivemos o Grande Prêmio da Bélgica, em que Senna se impõe a Alain Prost. Alain Prost não tem condições de superá-lo em Spa. Posso falar da Bélgica? Chega na Itália. Bom, fale um pouco da Bélgica, a gente já chega na Itália, que é onde todo mundo lembra que a McLaren não conseguiu o seu 100% na temporada. Vamos começar por Spa-Francorchamps e a gente já vai para Monza. Sei que a gente está estourando nosso tempo, eu sei que eu e o Viana a gente tem uma visão um pouquinho diferente sobre Monza, vai ser um bom debate aqui, mas Bélgica é uma corrida que muita gente desvaloriza. Só que se você olhar, cara, Bélgica me lembra muito a corrida que o próprio Ayrton fez em Macau 83, que foi o plano A dele, quer dizer, larga na frente, não faz a melhor volta da corrida, mas estabelece um ritmo, volta após volta, ele girou a corrida inteira, cara, no mesmo segundo. Você olha os tempos de volta da Bélgica 88, ele foi um relógio do início ao fim da corrida, mas girando com precisão de décimo de segundo. A corrida inteira, ele tinha um ritmo que ele falou, esse aqui é o ritmo para vencer. Não era o ritmo de enlouquecer, poupando pneu, poupando combustível. E ele martela aquele ritmo a corrida inteira. E o Prost já estava numa situação de estava tão fora da zona de conforto, depois de 3 vitórias seguidas do Ayrton, que ele tinha um bom acerto para a corrida, mas antes da corrida, ele muda tudo numa de azarão. E muda para um acerto errado. Então, assim, o Prost naquele momento já estava. Tanto que ele joga a toalha depois na famosa entrevista depois da corrida, né? A famosa entrevista que ele fala. Na verdade, a gente não sabe se ele jogou a toalha de fato ou se ele estava só tirando a pressão do ombro e tentando relaxar o Ayrton, né? Porque o que ele faz em Monza logo depois contradiz tudo isso, né? Também tem isso. Porque eu vou partir para Monza aqui, aquela corrida todo mundo sente muita vontade para jogar pedra no Ayrton. E eu sei que eu tenho uma visão diferente do Viana a esse respeito, mas eu vi aquela corrida muitas vezes, quadro a quadro, para poder formar minha opinião, e eu ainda não mudei essa opinião. Durante a volta de encaminhamento para o grid, o Prost percebe que ele tem um problema no motor. Ele tinha passado 3 anos na Renault, ele entendia alguma coisa de problema de motor. Né? Ele quando está indo para o grid, ele já sente que tem um problema, e esse cara
dentro do carro, sem auxílio de ninguém, começa a traçar uma estratégia para ele mesmo. Se começa a corrida em compasso de espera, sentindo o motor, ele fala, esse motor vai quebrar. Ele consegue ter um diagnóstico na cabeça dele, esse motor vai quebrar, e aí ele faz a estratégia. Como é que eu posso fazer para estragar a corrida do Ayrton? Ele conhecia tanto o Ayrton que ele sabia, eu vou começar a gastar essa gasolina aqui com o louco, e ele não vai deixar passar. Ele prefere ficar sem gasolina do que deixar passar. Ele não vai deixar passar. E o Ayrton com certeza passou a corrida olhando para o consumo de combustível, vendo o Prost atrás dele, forçando o ritmo, falando, pô, esse cara não tá vendo que a gente vai ficar sem gasolina? E aí quando o carro do Prost quebra, ele deve ter falado para ele mesmo, pô, caí de novo. Mordi de novo a isca. E aí E caiu. as Ferraris demoram 2 voltas a falar, pô, esse cara não tem mais gasolina. Elas demoram 2 voltas a perceber. Quando percebe, fala, agora vai para cima. Enzo Ferrari tinha morrido 15 dias antes. Os tifosi enlouquecidos, os 2 Ferraris vão embora, vão para cima. O Ayrton começa a economizar desesperadamente cada gota de combustível. E faltando 3 voltas para a corrida, ele consegue igualar o tempo do Berger. Ele já tinha chegado, ele estava 5 segundos só na frente àquela altura. E consegue já girar no mesmo tempo do Berger, mas você via que ele estava assim, pilotando, ele estava botando tudo que ele sabia ali. Carregando o máximo de velocidade possível para as curvas, para ter que frear menos, ter que acelerar menos, e realmente pilotando de um jeito que você não viu o Schumacher pilotar, por exemplo, de andar rápido, gastando o mínimo possível, parece prova de Gran Turismo. Você tem que girar um tempo com aquele tanto de combustível, aí você estava fazendo isso. Você vê que você olha a pilotagem, ele estava diferente, visivelmente diferente, de carregar muita velocidade. E aí surge o Leclerc, 40 anos, tinha feito 40 anos no dia anterior, era a segunda corrida dele na Fórmula 1, se não me engano, né? Ele já tinha feito Não, no a 83. primeira. É a única. Ele passa por 83, ele entrou no Grande Prêmio da França, não se classificou e não classificou. Não classificou. A primeira corrida dele efetivamente foi naquele dia. Esse cara já ia tomar a segunda volta, ele olha no retrovisor, vê o capacetão amarelo, a McLaren, ele perde ponto de frenagem, freia com o pneu virado para a esquerda, mas vai travando, vai passando reto. O Ayrton estava longe dele, o Ayrton não ia tentar aquele mergulho naquela hora. Eu vou dar o conto, depois o Viana vai poder me contradizer, mas o Ayrton não tinha planejado aquele mergulho naquela hora. E aí o cara ia passar reto, o Ayrton vai. Só que na hora que ele ia passar reto, ele tira o pé do freio, recupera a aderência dianteira, o carro guina para a esquerda. E aí o Ayrton abre o máximo que podia. Quando volta, pneu traseiro direito da Ayrton, pega o dianteiro esquerdo do Leclerc, ele roda, fica igual uma gangorra ali. E aí, claro, muita gente vai culpar o Ayrton, muita gente vai culpar o Leclerc, mas eu entendo que quem perturbou a ordem toda daquela corrida e botou o Ayrton naquela situação foi o gênio de Alain Prost. Eu só vou destacar um aspecto técnico, que era a questão justamente do gerenciamento de combustível. Aquele carro MP44, ele tinha uma confiabilidade mecânica absolutamente espetacular, mas houve um episódio no México com a equipe pilotos em que eles empobreceram demais a mistura, ou seja, a gasolina era pouca, o ar era muito, a gasolina era pouca para eles poderem economizar combustível e poderem participar. O que acontece? Nessa época, o combustível resfriava os pistões. Então, se você empobrecer demais a mistura, você furava o seu pistão. Então, o Ayrton, a partir do momento em que ele morde a isca do Prost, ele não pode empobrecer a mistura, senão ele quebraria o motor dele. Então, ele tem que andar com uma dose, uma mistura rica para poder resfriar os pistões, ainda mais no circuito que é de longas retas e que exige altas rotações do carro, com as Ferraris vindo alucinadamente atrás dele. Então, você tem todo esse caldeirão, todos esses elos de corrente, para quem gosta de imaginar essa situação como um punhado de coisas que acabam se conectando ao mesmo tempo, e aí surge o Leclerc no caminho. Ayrton Senna tinha que economizar combustível sem poder empobrecer a mistura, senão ele ia furar pistão, como a Lotus fez no Grande Prêmio do México, em que os 2 carros quebraram pistão. Então você tinha mais esse componente de dramaticidade para o Ayrton ter que lidar, porque o próprio enriquecimento da mistura, o próprio combustível, que nessa época era aquela gasolina 84% tolueno, e que evitava a autodetonação, ela tinha a característica de resfriar o pistão antes de haver a faísca da vela.
Então você tinha mais esse componente. O Ayrton, ele tinha que empobrecer a mistura até um mínimo que não era o mínimo desejável para ele poder realmente fazer a administração do combustível e terminar aquela prova sem ter pane seca. Só o que eu coloquei recentemente nas redes sociais sobre essa corrida, né? Fez 35 anos em setembro. Acho que 11 de setembro, se não me engano. E tem uma frase do Ayrton Senna que ele fala: isso aqui não teve culpados. Eu estava na hora errada, no lugar, na hora errada, no lugar errado. Mas também, como o Márcio falou várias vezes, né? O Senna, ele era muito previsível e ele estava criando uma casca que faria dele um piloto ainda mais completo do que ele era 35 anos atrás. E, ok, teve todas essas nuances para o Senna ficar naquela situação, mas ele poderia sim ter ou esperado um outro local para passar o Slessa. Ali é estreito, ali tem poeira, né? Eu acho que o Senna nem percebeu, que talvez nem soubesse que era o Slessa que estava na frente dele quando ele mergulhou na primeira curva, naquela freada, mas ele poderia esperar. Então até mesmo de repente, poxa, o Prost abandonou o segundo lugar. Tudo bem que não vinha uma Ferrari, vinha as duas Ferraris, vinha o Berger e o Alboreto chegando nele. Então, de repente, vou chegar aqui em terceiro, é mais 4 pontos. Iria ficar na situação, se ele, né, vou pensar, mas ele não, ele aquela ânsia, ele não conseguia. Trincando os dentes, eu tenho que passar o mais rápido possível, porque eu tenho que economizar combustível, os caras estão chegando atrás de mim, e eu considero assim um erro de cálculo do Senna. Eu considero, o Márcio explicou perfeitamente, mas ainda considero assim um pequeno erro de cálculo que o Senna em 93 ele não cometeria, talvez ele não cometeria. Em 92, um cara mais experiente, mais cascudo, ele não cometeria, entendeu? Eu acho que naquela ele não tinha sido campeão ainda, ele mesmo fala no livro da National League, estou citando aqui novamente, ele se achava que eu vou ser campeão mundial um dia, então ele está vendo a chance chegando, se aproximando dele, mais e mais dele, então ele meio que não, eu vou tentar, eu não vou perder essa corrida aí. Então foi um erro de cálculo. Então, assim, eu considero assim um pequeno erro. O Senna é humano, pô, ele pode errar, né? Ele era Eu acho que humano, né, assim, cara? eu acho que Então ele errou. Assim, mas como ele próprio falou, e eu concordo, ele estava no lugar errado, na hora errada. Os Lessa também, é tanto que no Status Fórmula 1 tem a crônica da corrida, é uma crônica bem interessante, bem completa. Ele vai falar com o Senna e o Slessor se encontram depois da corrida, né? E não há uma briga, uma discussão. Eles mesmo se entendem que foi algo que eles estavam, não apenas o Senna e o Slessor. O Slessor, fosse pelo Slessor, ele desapareceria ali, ele colocaria o carro tanto que ele vai para a grama. Mas se ele pudesse, ele faria o carro dele desaparecer. Mas ele não tinha como acontecer, então foi um incidente de corrida, mas sim, o Senna ele poderia ter calculado melhor toda a manobra, apesar de toda a pressão que tinha de conquistar o primeiro título que ele esperava conquistar, de talvez tivesse mordido, poxa vida, aquele francês me fez eu cair nessa armadilha de novo, estou aqui apanhando, tentando vencer uma corrida em que eu estou praticamente sem combustível, a Ferrari está chegando, tinha toda aquela aura, você falou, o Enzo Ferrari tinha morrido há pouco tempo, então havia aquela sensação de que a Ferrari tinha que ganhar aquela corrida. Mas assim, eu ainda considero sim um pequeno erro de cálculo, mais um erro de cálculo, não um erro técnico, um erro de cálculo que o Senna cometeu, mas ele era humano. eu acho que ele estava assim, ele estava, como o inglês fala, in the zone, sabe? Ele vinha in the zone. Ele estava focado 100% em
fazer a pilotagem melhor possível ali, e foi o tipo de coisa que ele não contava. Mas assim, o que eu vejo de evolução dele, a gente pensa, por exemplo, em Mônaco 93, que o Prost e o Schumacher disparam num ritmo muito forte. Ele não tenta acompanhar. Né? Em várias corridas que ele vai fazer em 92, com o Mansell e com o Patrese, ele fala, bom, meu ritmo é esse aqui. Em 91, em próprio 91, quando há aquela evolução da Williams, né, a Williams, na verdade, não é que ela evolui, ela para de quebrar. O Senna ele faz muitas corridas para chegar em segundo, para chegar em terceiro. Sim. Monza foi uma corrida muito clara que ele foi ali para chegar. Não estava querendo brigando muito com o pessoal da Williams. Eu acho que isso ele teria mudado, mas assim, o acidente em si, a gente tem essas visões diferentes. Realmente acho que ele. Não vejo ele culpado ali. Eu vejo ele culpado de ter mordido a isca e ter se colocado naquela situação, entendeu? Mas vamos seguir porque tem mais 4 corridas e o nosso tempo está no limite, né? Sim. Não é que está no limite, já está bem além do limite, mas o ano de 1988 tem tanta nuance, tem tanto detalhe, são as 16 corridas, a gente está tentando detalhar uma por uma. A gente teve a situação das corridas na Península Ibérica, Portugal primeiro, Espanha depois, em que Prost faz 2 vitórias, Senna chega em sexto, somente em sexto em Portugal, em quarto na Espanha, diante de um computador de bordo que acusava 13% a mais de consumo de combustível em relação ao Prost, sendo que o normal ali entre os dois, até pelo estilo de pilotagem do Ayrton, era no máximo de 3 a 4%. Então, ele Lucas, teve que fazer corridas ali em que ele poupou demais combustível, não pôde atacar e acabou terminando com combustível dentro do tanque. Foi uma situação bastante misteriosa que até hoje não é bem explicada pela Honda ou pela própria McLaren. Mas agora, o que você teve foi a subida de Prost. Um Prost que estava ali aquele 7-4, mas que se recupera no campeonato. De repente ele consegue 2 vitórias e aquilo ali seria decidido para as 2 últimas corridas. Vamos debater um pouquinho sobre a Península Ibérica ou vamos direto para Japão e Austrália? Eu queria só falar uma coisa aqui sobre a Península Ibérica, desculpa, eu tá insistindo. Que houve uma disputa em Estoril que lembrou muito Schumacher e Rubens Barrichello no Hungaroring de 2010, aquela polêmica fechada que o Schumacher deu no Barrichello, mas o Senna ele jogou muito pesado com o Prost em Estoril, 88, e o Prost ele falou claramente que aquilo ali, que esse cara quer me jogar no muro? E aquilo ali também já foi uma outra pitadinha da rivalidade que viria a seguir, né? O Prost, ele foi... Você vê a cena, é idêntica, porque ninguém fala muito, né, daquela ali, mas a cena foi muito parecida com a polêmica manobra que o Schumacher fez no Barrichello em 2010. O Senna fez muito parecido com o Prost em 88 e o Estoril. O Senna, ele respeitava muito o Prost, cara. Ele respeitava muito o Nelson também. É difícil você conseguir perceber, mas ele nas declarações, ele respeitava, ele sabia o quanto o Prost era bom. E ele era um underdog em 88, ele estava muito nervoso. O Ayrton estava extremamente nervoso, crescer doloroso, né? O que aconteceu em Monza foi nervosismo também do Senna. Em 88 era o Ayrton nervoso, era o Ayrton assustado, o Ayrton que queria aquele título de qualquer maneira. Eu lembro do Verstappen de 2021. Era um Ayrton nervoso. E ele sentiu que na primeira largada ali, quer dizer, no início ali, o Prost já teria dado um chega para lá nele, e ele responde daquela forma totalmente desproporcional. Nervoso. O Prost estava na cabeça dele em 88. O Ayrton lutou contra ele mesmo em 88. Ele falando que tanto que ele dá aquela entrevista chorando depois do Suzuka, ele foi ao inferno em 88, desde o início do ano, com as declarações do Nelson. A gente nem colocou isso aqui, né? Mas as declarações do Nelson ainda nos testes de pneus de Jacarepaguá. O Ayrton ele foi ao inferno em 88, cara, algumas vezes. Ele foi chamado de barbeiro na matéria se não me engano foi do estado de São Paulo, agora não tenho certeza se foi estado, se foi Folha, mas foi estado. O barbeiro de Mônaco. Ele foi ao inferno algumas vezes aquele ano ali. Ele não estava pronto para disputa porque tinha o Prost estava. O Prost percebe em Mônaco, fala, bom, eu sou o Lauda de 84. Eu tenho que ganhar o campeonato sem ser o mais rápido. Existem meios para você ganhar um campeonato sem ser o mais rápido. E o Ayrton achava que sendo mais rápido bastava.
Em 88, o Ayrton tinha uma visão muito mais simples do esporte. Eu vou ser mais rápido que ele, pronto, vai ser campeão do mundo automaticamente. E não foi assim. Ele tinha muito que aprender. E no Estoril você vê isso, o Ayrton nervoso, um Ayrton que não estava mais suportando a pressão. E é surpreendente que ele tenha conseguido fazer o que fez em Suzuka. Porque ele vem de 2 corridas em Jerez, ele teve que suar muito para conseguir aquele 4º lugar que assegurava ele que uma vitória ele seria campeão do mundo. Aquele 4º lugar em Jerez era fundamental para ele poder matar a fatura com uma vitória só. E demorou muito as corridas da Península Ibérica para o Japão. Ele vindo de 2 corridas, foram 2 das piores da vida dele, por causa dessa questão também de diferença de leitura de combustível. Ele não conseguia andar. Ele não andou. No Estoril foi provavelmente a pior corrida da vida dele. Em Jerez ele suou muito para chegar em quarto. E chegou no Japão, muita gente apostando no Prost. Muita gente apostando, o momento era todo do Prost. Sim. Chegamos então a Suzuka, em que mais uma vez essa questão do nervosismo do Ayrton Senna se deixa patente, porque ele deixa o motor morrer na largada. Que é uma coisa que pouca gente fala. Foi uma pilotagem épica, sim, foi a pilotagem do título, sim, mas que o nervosismo em que tudo se desembocou ali em Suzuka no momento da luz verde, porque era uma época que ainda tinha luz verde, até isso a Fórmula 1 perdeu. Mudou, né? Ele deixa o motor morrer na largada. E aquele primeiro tranquinho, a largada em Suzuka é um declive, ele consegue fazer o motor pegar, e faz uma primeira volta absolutamente assombrosa. Porque ali estava pneu frio. Berger passou um dedo. O Berger passou por um pentelésimo, eu nem sei se eu poderia falar esse termo aqui, mas em todo caso, foi realmente milagroso o que aconteceu. Mas a gente vem. É um termo técnico, assim, ele vem do 14º ou 16º, dependendo de do ponto de vista ali, mas ele passa a primeira volta já em 8º, com pneu frio, com asfalto gelado, que era um fim de semana chuvoso, inclusive, né, com garoa em Suzuka. Então ele pega um carro, ele deixa morrer, todo mundo passa, e de repente ele, na primeira volta, ele já cruza em 8º, com um pneu gelado. Ou seja, ele arranca de um jeito que seria refreável. Mas a gente tem que colocar também um componente chamado Ivan Capelli, é um negócio que a gente falou muito pouco aqui sobre a equipe March. Primeiro desenho de Adrian Newey, assinatura dele na Fórmula 1 March 881, um carro que, a partir do Grande Prêmio justamente da Grã-Bretanha, que a gente teve o 4º lugar do Maurício Gugelmin lá na chuva, é um carro que evolui muito e se torna o principal carro da turma dos aspirados, rivalizando inclusive com o Ferrari, que tinha sido até então a segunda força. Capelli faz um excelente segundo lugar em Portugal, com aquele carro, já tinha feito um 3º lugar em Spa, e anda muito próximo de Alain Prost. Alain Prost não tem como fazer um management, não tem como administrar pneus e câmbio e motor, porque tem um cara atrás dele chamado Ivan Capelli infernizando ele, enquanto o Ayrton Senna vai ganhando terreno, ganhando posições. Vamos à crônica, finalmente a crônica do Grande Prêmio do Japão, 30 de outubro de 1988, que sagrou o Ayrton Senna o campeão naquela temporada. O que vocês podem também acrescentar a respeito de tudo isso falado? A gente tem mais a respeito de Ivan Capelli para falar sobre isso, porque ele abandona no meio da prova, né? Não foi nem na metade da prova. Ele chegou a liderar a corrida por 500 metros. Você está jogando piada aí porque você sabe, né, Lucas? Assim, a gente entrevistou o Gugelmin em 2009 e ele confirmou para a gente, com exclusividade, isso, que o Capelli sim largou. O Lucas fez a pergunta e ele confirmou. O Capelli sim largou no Japão com pouco combustível para ficar bem para o Akira Kaji, enfim, para patrocínio. Leighton House. Leighton House, pois é. E, então ele largou com o pneu mais macio, com pouco combustível, ele estava blefando só para poder andar. Já tinha um carro bom, um piloto em alta naquele momento, mas ele fez aquilo tudo porque ele estava realmente pronto para andar menos da metade da corrida e abandonar. E realmente o Prost não sabia disso, o Prost se defende. Assim, uma coisa que eu quero eliminar logo da equação, todo mundo fala sempre, Japão 88,
grandes feitos a gente sempre tenta relativizar, né? O Prost problema de câmbio. O problema do câmbio do Prost se manifesta uma vez na corrida. Uma vez, no momento que o Capelli passa o Prost. Naquele momento ali, o Prost fica caçando marcha e não acha. Ele demora um pouco, o Capelli passa ele por 150 metros, o Prost recupera a posição. Ele podia ter algum problema, mas não se manifesta o tempo de volta dele. Nas outras voltas, o tempo dele não oscila mais. Sempre oscila, sim, conforme nível de umidade da pista. O fator decisivo daquela corrida é a umidade. É a umidade do asfalto que, com pneus slick, torna a pista mais escorregadia, menos escorregadia ao longo da prova. Nos momentos de garoa, o Ayrton faz muita vantagem em relação ao Prost. Nos outros momentos, a corrida foi muito parecida entre eles. E é um momento em que a gente vê o Ayrton ascendente. O Ayrton que vem de trás, tendo que andar. É um Ayrton que a gente veria muito se não tivesse falecido em Imola 94. Seria o tipo de Ayrton que a gente ia ver. Então, ver o Japão 88 dá um certo vislumbre do que poderia ter sido o Ayrton a partir de Imola 94. Um piloto que tinha que martelar ritmo muito forte de corrida. Do início ao fim não era característica tanto dele, mas a partir do momento que o plano deu errado, e eu não considero o Japão 88 uma das maiores corridas dele, justamente porque foi falha dele na largada. Então eu não tiro isso da equação. Ele poderia ter vencido a corrida em condições normais, e ele criou condições anormais para si mesmo, acabou sendo uma grande atuação dele para frente, mas você não pode desconsiderar que foi um erro dele no início. Então eu não considero essa uma das maiores corridas dele, apesar de ter sido uma exibição fantástica a partir da 14ª posição, porque justamente ele estava nervoso e ele se colocou numa situação difícil. Agora, foi sem dúvida nenhuma uma das maiores corridas de recuperação da história, considerando que o Prost estava com o carro idêntico a ele lá na frente. Teve esse episódio do câmbio, mas o problema maior, sem dúvida, foi a chuva. Sem a chuva, a gente não tem como saber como teria sido. E se o Prost tivesse vencido, né, ia ser uma vitória que poderia ser decisiva no campeonato, né? O Prost, ele iria, se ele tivesse vencido, o Senna em segundo, de repente, ele iria para Adelaide, para a última corrida, por causa do sistema de descarte, uma situação bem melhor, né? Uma situação bem favorável a ele, sem contar o estado anímico, né? Já seria 4 vitórias seguidas, seria, lembrando até um pouquinho o Senna lá no meio da temporada, né? Já vi com 4 vitórias seguidas, então ele iria de uma forma animicamente bem mais forte, e por causa dos descartes, ele iria bem favorável para Adelaide. Que seria a última Caso corrida o Prost tivesse vencido no Japão, ficaria 7-7 o número de vitórias, e quem vencesse em Adelaide seria o campeão. Né? A gente sabe da força que o Ayrton tinha em circuitos de rua, mas, de qualquer forma, selando o título em Suzuka, Ayrton corre de uma forma que não teria corrido caso o Prost tivesse vencido em Suzuka. Ele teria uma abordagem muito diferente daquele fim de semana. E teve aquela história que no intervalo entre Japão e Austrália, né, o Galvão fala muito essa história, né, que o Senna tinha dito, não, vou colocar uma volta no Prost na Austrália. E numa brincadeira, jogando bola, o Senna machuca o pulso, então ele não vai 100% para aquele final de semana. Mas então, por exemplo, se acontecesse do Prost tivesse vencido o Senna o segundo, provavelmente esse evento não teria acontecido, o Senna iria 100% para Adelaide, que era uma pista que ele com um pista de rua, ele ia andar muito forte, né? O Ayrton era muito favorito em Adelaide em relação ao Prost em condições normais, né? Assim, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre tive a sensação de que Adelaide 88 foi a única corrida que o Ayrton teve uma certa inibição de vencer, porque ele tinha muito respeito pelo Prost, e ele não... eu entendo que depois que ele foi campeão em 88 no Japão, ele relaxou, ele machucou o pulso, como você bem disse, foi jogando bola, se não me engano. Foi jogando bola, jogando no gol, no goleiro. Vou falar muito dessa história. Ele faz uma corrida burocrática, e eu acho que é a única que a gente pode falar da carreira do Ayrton, que ele realmente parecia assim, querer recuperar um ambiente interno, querer que tudo estivesse bem. Tipo, ele estava no pódio, você já nota isso, no pódio de Suzuka, quando ele vence a corrida, ele ainda faz brincadeiras com o Prost e tudo mais. Ele parece que assim, foi a mesma coisa que você sente no pódio de Austrália em 93. Acabou a competição, agora vamos ser amigos. Ele gostava ele tinha respeito pelo Prost. Só que a competição era mais forte, né, cara? A competição era mais forte. Então, a partir do que a competição acabou em 88, você sente um Ayrton que não estava tão desesperado por vencer em Adelaide. Em condições normais, ele era mais piloto que o Prost em Adelaide.
E falando em Adelaide 88, né, a gente não pode deixar de falar rapidinho, foi a última corrida daquela era turbo, foi uma corrida muito Sim, a marcante. gente está se encaminhando aqui para o final da nossa live, justamente com essas duas perguntas, a E questão de também, rapidinho, como Lucas, se rapidinho. encaminhou essa rivalidade entre eles e se essa temporada de 1988 foi um fim digno para a Era Turbo, foi um dos períodos mais lembrados, mais espetaculares da história e que ajudou a moldar a Fórmula 1 do futuro profissional, eletrônica, aerodinâmica. Para a gente poder encerrar a live aí, a gente já está com 1h e 25 minutos aí de papo É. sobre 1988. João, suas considerações aí sobre a Era Turbo e essa rivalidade crescente entre Ayrton Senna e Alan Prost, que eclodiria em 1989 e 1990. E logo em seguida as considerações do Márcio aqui para a gente encerrar. E a gente já está aí 1h e 25 minutos falando de 88. Rapidinho, Lucas, que eu queria falar. Na verdade, que eu queria também falar daquela coisa da Austrália 88, que aconteceu talvez o episódio mais folclórico daquela temporada, né? Que foi o Berger liderando a corrida inteira, né? E também com condições parecidas do Capelli, com o talento, né? Com certeza com o Capelli, com pouco combustível para liderar a corrida. E foi colocar a volta no René Arnoux. O René Arnoux tinha uma péssima fama de ser um péssimo retardatário. Aí quando o Berger chegou no Arnoux, vou aproveitar que o Arnoux ele fecha todo mundo com o retardatário e bateu no Arnoux, dizem que bateu de propósito. Ele mesmo fala isso no livro dele, né? Ele assume isso no livro dele. Que é um evento bem folclórico, né, dessa corrida, né? Mas, respondendo aqui sua pergunta, e realmente as sementes já estavam plantadas para aquela rivalidade que eclodir, seria ainda é a maior rivalidade da história da Fórmula 1, né? Aconteceu em Silverstone, no Estoril, já estavam tendo alguns sinais de que aquela parceria que deu tão certo em 88, foi uma parceria sensacional com vitórias, com um título que nunca tinha sido conquistado daquela maneira, com praticamente 100% de aproveitamento, que ia desandar, como no fim desandou, né? E só terminando aqui minhas considerações, o pódio daquela corrida em Adelaide foi primeiro Prost, segundo Senna, terceiro Piquet. Eu acho que nada mais digno, um pódio mais digno para um final não era tão inesquecível para a Fórmula 1. O que eu acho assim, fundamental a gente falar na hora de encerrar é que a gente viu Prost e Senna na mesma equipe, em condições de andar, os dois liberados para andar. E isso é um tesouro muito grande que a gente teve e que gerações seguintes não tiveram mais. A gente viu pontualmente isso acontecer e tivemos em 2007, por exemplo, Hamilton e Alonso na mesma equipe, mas passou a ser acidente de percurso. Ninguém imaginava que fosse acontecer o que aconteceu em 2007 na equipe, tanto que durou só um ano. A gente 2016. viu Vettel e Hamilton, vimos Vettel e Hamilton se evitando. Mas 2016 é uma situação bem diferente ainda no meu entendimento, né? Há um lapso muito grande. Tudo bem, o Rosberg é um ótimo piloto, melhor do que parece. Mas Sim. o Hamilton é justamente superior, né? E, não, ali foi um acidente de percurso, você falou, ali foi um acidente de percurso. Foi uma temporada, a partir do momento que 2010 você insere uma pontuação muito maior e sem descarte, 25 pontos para o vencedor, 18 para o segundo colocado. Se você está em primeiro e você quebra, o segundo colocado de 18 passa a fazer 25, você perdeu 32 pontos. Na brincadeira, no abandono. E você, para recuperar isso em vitória, você vai ter que vencer quantas corridas. Então, hoje em dia, o abandono ele conta muito mais para o campeonato do que vitória em condição normais. Uma disputa apertada, o abandono conta mais do que vitória. E foi o que aconteceu em 2016, né? Então, assim, a gente viu o Vettel e Hamilton se evitando durante a carreira inteira. A gente tem visto pilotos querendo para si um time e vencer. A gente não vê mais uma disposição da Fórmula 1, de equipe nenhuma, nem dos próprios pilotos de se peitarem e dividirem. Você lembra do quanto o Senna passou por tudo isso, mas o quanto ele em 93 queria correr com o Prost na Williams. Queria repetir tudo de novo. E o Prost não queria. O Prost não queria mais. A gente não viu mais isso. Qualquer coisa menos isso. O Prost tinha opção de contrato com a McLaren por muitos mais anos. Ele quis sair no final de 89 porque não suportava mais aquilo. E ele sabia que
Ele tinha que operar fora da zona de conforto dele o tempo todo e não tinha mais truques para poder ficar jogando também. Então o que ele faz no Japão 89 foi uma coisa que o Prost puxou o ar, falou assim, agora eu vou fazer isso aqui. Mas ele não gostava daquilo, ele não queria fazer aquilo. Ele era um piloto refinado, ele tinha uma fórmula. Ele e o Piquet tinham um cavalheirismo na corrida. Nós vamos acertar o carro, quem tiver com o melhor conjunto, o melhor carro vai vencer essa corrida. Ali com a Ayrton ele foi ao limite também, tá? O Prost com aquela classe toda dele, ele também ficou na situação reativa como a Ayrton ficou em 88, o Prost também ficou totalmente fora de si em 89. Totalmente. Aquilo que ele faz, tanto em Hockenheim, depois em Suzuka, é totalmente fora da característica dele para tentar mostrar para todo mundo. Ele quis fazer uma corrida para falar, olha só, se eu quiser eu consigo. Se eu quiser eu consigo andar mais forte que a Ayrton. Tá? Se eu quiser, eu também sei fazer. Aí ele jogou tudo ali para poder dizer isso. Então, mas a gente viu isso. A gente viu os dois. Eles se arrependeram, o Prost se arrependeu, mas a gente viu isso. E acho que isso é o principal, o que torna tão especiais 88, 89, 90 que tinham um equipamento parecido também. Os 88 e 89 são anos muito especiais porque a gente viu. E uma coisa que a gente não viu Prost e Piquet na mesma equipe, a gente não viu várias dessas combinações que a gente gostaria de ter visto, a gente não viu desde então. Schumacher e Hakkinen na mesma equipe, a gente não viu nada disso. Né? E ali a gente viu Senna e Prost, com equipamento igual, os dois podendo andar, a gente pode comparar. E isso é fantástico. Atualmente, só rapidinho, atualmente você fala, que não coloca o Alonso com o Verstappen. Os dois não querem. Acho que nem o Alonso quer. Acho que ele quer. O Verstappen não. O Verstappen só tem a perder. Só tem a perder. E com essas considerações a gente encerra aqui mais uma live do GP Total. Meu muito obrigado aqui, meu grande abraço aos meus queridos amigos aí, João Carlos Viana, Márcio Madeira da Cunha. A gente teve aqui uma jornada aí de mais de 1h30 falando sobre a temporada 1988, 35 anos dessa temporada que marcou o primeiro título do Ayrton Senna na Fórmula 1. Se você curtiu o conteúdo de hoje, deixe a sua curtida, compartilhe com os amigos e entusiastas. O GP Total agora tem o seu canal de YouTube, assine, coloque as notificações, acompanhe a gente, vai ser sempre um prazer ter aqui vocês com a gente em cada live que a gente fizer. Este é o GP Total. Abração e até a próxima semana.